Já limparam o celular hoje? Não adianta ficar só lavando a mão e depois botar a mão no celular imundo, viu? Vamos cuidar, hein? Seguinte, pessoal, a Lidiane me fez uma pergunta bem interessante aqui no Instagram. Ela perguntou assim: professor, quem trabalha em farmácia vai ter direito a receber o adicional de insalubridade, considerando essa pandemia do vírus corona? E aí, para eu responder a pergunta da Lidiane, é importante a gente conversar um pouquinho sobre o adicional de insalubridade, né? Então, o adicional de insalubridade está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 23, que vai dizer para a gente que esse é um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, né? E esse adicional de insalubridade, pessoal, ele tem o objetivo de compensar o empregado que é exposto a uma condição ambiental que expõe a sua saúde a um risco qualquer. Diferentemente do adicional de periculosidade, que coloca em risco a vida do trabalhador em decorrência de condições peculiares também decorrentes da atividade, enquanto o adicional de insalubridade decorre de meio ambiente, né? A gente está falando especificamente do ambiente de trabalho. Lá no artigo 189 da CLT, a gente tem a regulamentação do adicional de insalubridade. Mas, basicamente, pessoal, a gente tem que entender que o adicional de insalubridade só vai ser devido quando preenchidos, basicamente, dois requisitos. É necessário que haja perícia por meio de um médico do trabalho ou, então, um engenheiro do trabalho, alguém com especialização, bem como que haja previsão na norma regulamentadora número 15. Daí, então, a importância da gente ter a perícia. E essa perícia, basicamente, tem o objetivo de verificar se aquele ambiente a que o empregado está exposto se encontra em alguma das condições previstas na norma regulamentadora, que vai dizer para a gente que existem insalubridades mínimas, médias e máximas. A insalubridade mínima vai dar direito a um adicional de 10%, a média de 20% e a máxima de 40%. Lembrando que a base de cálculo, por enquanto, é o salário mínimo. É importante destacar para vocês que a súmula vinculante número 4 reitera basicamente o que a Constituição já diz, no sentido de que o salário mínimo não pode servir de base de cálculo para pagamento de nada. O objetivo disso, evidentemente, é controlar a inflação, tá certo? No entanto, com base nesse entendimento de interpretação constitucional, o TST chegou a adotar um entendimento no sentido de que a base de cálculo do adicional de insalubridade seria, na verdade, o salário base e não o salário mínimo. Porém, por meio de ações no STF, esse entendimento teve de ser alterado, porque a súmula vinculante número 4, que deve estar aqui assim para vocês, diz que o salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo, mas ele também não pode ser substituído por decisão judicial. Então, até que o Congresso Nacional legisle e regule adequadamente nos termos do que manda a Constituição Federal, o salário mínimo vai continuar sendo utilizado como a base de cálculo do adicional de insalubridade, salvo, evidentemente, se houver alguma norma mais favorável, né? Artigo 7º, caput da Constituição, como, por exemplo, um acordo coletivo, uma convenção coletiva, ou mesmo alguma lei própria de alguma categoria que preveja outra base de cálculo mais favorável. Então, olha só, olhando aqui o anexo 14 da norma regulamentadora número 15, a gente vai ter assim, adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, 40%, para aqueles empregados que estão expostos a trabalho ou operação em contato permanente com o paciente isolado por doença infecto-contagiosa. Enquanto a gente tem também o adicional de grau médio, quando houver trabalho ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos que aqui são elencados. Basicamente, não dá para a gente dizer
que só por isso haverá direito ao adicional de insalubridade, já que, como eu falei para vocês, é imprescindível que haja a caracterização da insalubridade por meio de uma perícia, né? Agora, é bem verdade que a gente já consegue antecipar de imediato que não parece ser o caso das farmácias, pelo menos nesse momento, né? Já que dentro de uma farmácia, essa farmácia comum, né, que a gente compra medicamento, os profissionais não estão expostos a esse contato permanente com paciente isolado ou com paciente sem isolamento, mas com doença infecto-contagiosa. A grande questão é que São Paulo adotou uma medida que vai ser adotada também pelo Ministério da Saúde, no sentido de fazer parcerias com as farmácias para que elas apliquem as vacinas da gripe, né, para evitar que haja aglomeração, especialmente de idosos, nos postos de saúde. E aí o questionamento que fica é: a farmácia vai passar a ser um posto de vacinação? Primeiro ponto. Segundo ponto importante: a existência dessa pandemia vai gerar a caracterização de um contato permanente com o risco biológico? A princípio, não me parece que seja o caso. Evidentemente que o empregador deve se precaver e cuidar da saúde dos seus empregados, fornecendo os equipamentos de proteção individual, especialmente máscara, para que ele possa atender essa população potencialmente contagiada, mas que não significa necessariamente que está expondo ao risco biológico, né? Já que a gente não está falando de um contato permanente com quem está contaminado. Então, resumindo, Lidiane, a princípio eu acho que não tem direito ao adicional de insalubridade em decorrência dessa pandemia, não. Tá joia? Obrigado pela pergunta, e quem tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, só mandar.